De volta com o TJ Goiás e agora a gente fala sobre o Dia do Consumidor, que é comemorado hoje. Com tantas mudanças no nosso dia a dia por causa da pandemia, os consumidores têm que ficar atentos, de olho, para que nenhum direito seu seja desrespeitado. Por isso, hoje a gente conversa com o superintendente do Procon Goiás, o Allen Viana. Boa tarde, Allen. Conta pra gente o que é preciso que o consumidor faça diante dessa situação toda que a gente está vivendo, hein? Pois bem, o contexto do próprio Dia do Consumidor é exatamente despertar os consumidores do Brasil, porque é uma data internacional, mas nós temos que despertar os consumidores do Brasil a que, de fato, exerçam o seu papel proativo também na defesa daquilo que são os seus direitos. Então, uma das primeiras situações a se fazer é ter exatamente o conhecimento daquilo que está preceituado no Código de Defesa do Consumidor, inteirar-se da própria dinâmica que regula as relações que são estabelecidas pelo consumidor e, na medida do possível, fazer valer desde o primeiro contato com o fornecedor, como em ato seguinte, ante uma impossibilidade, acionando o PROCON para que o PROCON possa intermediar essa relação ou mesmo punir os eventuais abusadores em detrimento da vulnerabilidade do consumidor. Além, já existe algum levantamento de quais foram os principais serviços impactados durante essa pandemia? Pois bem, já tivemos aí um dado bem significativo, que é o apontamento de que no ano de 2020, o Procon Goiás recebeu mais de 320 mil abordagens por telefone ou pela modalidade virtual, que é a internet, com os consumidores de Goiás. Isso representa um número bastante significativo, porque é mais de 60% dos números que nós tínhamos no ano de 2019. E dentre essas reclamações, nós alcançamos aí um ranking, em primeiro lugar, as empresas de telefonia, depois as empresas, os bancos, e em terceiro lugar, supermercados e lojas varejistas, e em quarto lugar, uma novidade aí no acréscimo de números, que são as empresas de turismo e empresas aéreas, que também foram bastante demandadas em 2020. Pois é, e o que fazer com essas viagens que foram marcadas bem antes da pandemia, acabaram prorrogadas? O consumidor ele pode ser reparado de alguma forma ou até mesmo receber esse dinheiro de volta, caso tenha desistido de vez de viajar? Exatamente. Já foi editada uma normativa específica sobre isso, que é a Lei 14.034, de agosto de 2020, e que fora prorrogada em seus efeitos através de uma medida provisória até 31 de dezembro, até 31 de outubro, perdão. De modo que lá está bem estabelecido que o consumidor não poderá estar sujeito a um risco que afete a sua saúde ou a sua vida em face de uma viagem. Porém, existem algumas regrinhas que ele deve observar para efeito de cancelamento ou suspensão da sua viagem. Se ele apenas suspender a sua viagem, ele poderá remarcar essa viagem até 31 de outubro. Se ele decidir cancelar, a não ser que hajam situações bem colocadas, bem situadas de países que proíbem a entrada de brasileiros, ele poderá pedir o retorno disso, do valor investido, em até 12 vezes. Do contrário, caso seja apenas uma faculdade do consumidor e não querer viajar, ele poderá pedir também o estorno desse valor, porém serão cobradas algumas multas atreladas aí ao contrato que ele firmou com a empresa ou com a agência de turismo. E não é nenhuma impressão não, né? Parece que as demandas aumentaram demais para o Procon, o prazo até está sendo um pouquinho maior para se dar uma resposta para o consumidor. Na realidade, nós estamos com um número crescente de reclamações aqui, mas eu devo aproveitar o ensejo também para elogiar os nossos bravos servidores que não têm se omitido, não têm se intimidado, mesmo no contexto de pandemia. Tanto os nossos servidores aqui que fazem um atendimento presencial, é claro, com alguns protocolos, especialmente um agendamento para ter um controle de aglomeração, mas especialmente também os nossos agentes fiscais que estão dia após dia nas ruas fazendo aí as verificações e também as autuações quando constatadas práticas ilegais. Além, para a gente prosseguir aqui com a nossa entrevista, passa para a gente os contatos, como é que as pessoas podem entrar em contato com o Procon, fazer as denúncias, são vários canais, né? Não precisa sair de casa para procurar uma unidade, dá para fazer tudo pela internet? Sem dúvida, nossos canais de atendimento ao consumidor, como já foi dito, pela internet,
Aqueles que têm aí uma habilidade para poder manusear essa ferramenta podem acessar o site do PROCON e clicar numa aba chamada PROCON Web, onde ele pode fazer as anotações das suas reclamações ou denúncias e também fazer a inclusão de algum documento ou foto que venha aí a trazer mais robustez à sua denúncia. Ao mesmo tempo, os nossos canais telefônicos, que é o telefone 151 para quem está em Goiânia, ou 3201-7124 para quem está na região metropolitana ou no interior do estado. Esses são os nossos canais que continuam à disposição do consumidor goiano. É importante, como o senhor disse, né, que as pessoas elas realmente comprovem que o problema existe. Não é só fazer uma reclamação, porque senão isso vai acabar sobrecarregando e muitas das vezes sem necessidade, né? O consumidor, mesmo no advento de uma dúvida, ele pode entrar em contato com o PROCON, porque nós vamos, antes de fazer o registro de uma reclamação, esclarecer as dúvidas para que ele tenha exatamente a ciência se se trata de uma denúncia pertinente. Mas, de todo modo, é preciso destacar que tanto o consumidor tem sido vítima nesse período de pandemia, como também alguns fornecedores que têm agido com muita responsabilidade, mas que também não estavam preparadas para esse contexto de pandemia e esse prolongamento de dias com os quais nós estamos vivenciando. Então é preciso ter essa parcimônia, é preciso ter essa responsabilidade para que juntos, tanto consumidores quanto fornecedores e o PROCON intermediando isso, nós possamos chegar num ambiente de paz e de harmonia. Falando em negociação, né, essa questão, essa relação entre consumidor e também o fornecedor, ela deve ser bem avaliada. No caso dos fornecedores, quando se percebe que existe alguma irregularidade, vocês têm trabalhado aí de forma concisa mesmo para poder tentar não levar o caso adiante, né? Nós temos sido bastante assertivos na tentativa de tentar minimizar quaisquer riscos aos consumidores, tanto que as fiscalizações, as diligências fiscais que têm sido feitas aqui pelos nossos fiscais tem tido realmente um resultado muito positivo. Eu destaco, inclusive, que no ano de 2020 nós chegamos a apreender mais de 28 toneladas de alimentos que estavam impróprios para consumo em face do período de validade. E isso já é uma situação muito positiva, porque imagine você, Renato, se além da experiência de pandemia e dessas dificuldades com as internações, se nós tivéssemos esses alimentos sendo ingeridos e provocando uma série de complicações aí aos consumidores. Então, nós temos tido esse papel também de estarmos presentes em todo o tempo e, conquanto sejam anotadas as reclamações ou denúncias aqui, ter também essa assertividade em conduzir bem essas reclamações que se tornam processos administrativos, de modo a obter o melhor resultado para o consumidor. Quando não possível, autuaremos com bastante rigidez os fornecedores que estão caracterizados com práticas abusivas. Eu conversei aqui com Alan Viana, superintendente do PROCON Goiás. Obrigado pela entrevista. Prazer falar contigo, Renato, e um prazer também falar com todos os telespectadores da PUC TV. Boa tarde para o senhor.